Abre nossas Bíblias em João, irmãos, capítulo 8. João, capítulo 8, versículo 31, irmãos. Diz assim. Aqui Jesus dizendo, né, irmãos? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do quê, irmãos? Do pecado. Então, esses homens aqui, irmãos, esse povo judeu aqui, eles tinham um Senhor, tinham uma palavra, e Jesus afirma a eles, irmãos, que eles estavam presos no pecado, que eles precisariam permanecer nas palavras de Jesus para ser libertos. E assim também, irmãos, cada um de nós, antes de conhecer Jesus, estávamos mortos em ofensas e pecados, éramos servos do pecado, e para isso, nós precisamos permanecer nas palavras dele. Para quê, irmãos? Para ser libertos, para conhecer a verdade. E a verdade, ela tem a função de libertar, irmãos. A verdade, ela liberta. Mas as pessoas acham que a verdade é só saber quem é Jesus, né, irmãos? Quem é Jesus e saber quem é o inimigo, né? Então agora eu já sei quem é Jesus, já sei quem é o inimigo, então tá tudo certo. Não tá tudo certo. Isso é um passo, né, irmãos? Agora vem os outros passos. Então o primeiro passo é esse realmente, eu já descobri. Agora eu tenho que seguir aquilo que o Evangelho, aquilo que o Novo Testamento me ensina. E o que ele me ensina, irmãos? Ele me ensina, ele me revela, o Novo Testamento revela quem é o inimigo verdadeiramente, ele revela onde que eu estava preso, da onde que Jesus me tirou, para onde eu não posso voltar, e como que eu vou lutar daqui para frente. Como que eu vou seguir na caminhada, seguir após Jesus. De que forma que vai ser? Então Jesus diz, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos, vocês vão ser meus alunos, vocês vão aprender de mim. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Aqui no Efésios, né, irmãos, capítulo 6, o apóstolo Paulo ele deixa aqui a receita para seguir após Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10. Isso daqui, irmãos, faz parte da revelação que Jesus veio trazer. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, qual é o poder de Deus? O Evangelho. Então o apóstolo Paulo mesmo, ele diz, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho é o poder. Então eu tenho que me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar de que forma, irmãos? Firmes. Então eu tenho que me revestir da armadura de Deus. Para quê, irmãos? Para poder resistir no dia mau. Por quê? O diabo, irmãos, ele é astuto. Ele arma cilada. Cilada, irmãos. Irmãos, cilada, se você não vigiar, você cai nela. Na cilada. Tem que estar muito atento para não cair numa cilada. Porque a cilada, ela não é feita para que você enxergue, irmãos. A cilada não é feita para que você enxergue ela e desvie dela e passe... Não. A cilada é feita para você cair. Como que o diabo vai armar cilada contra nossas vidas? De que forma que é, irmãos? Ele vai usar o quê para armar uma cilada contra nossas vidas? Isso vai depender de cada um. Ele vai armar cilada para cada um de nós da forma que ele achar que convém. Então ele conhecendo as nossas vidas, ele conhecendo o nosso passado, ele conhecendo naquilo que nós ainda estamos presos, é ali que ele vai armar a cilada. Então, se a verdade, o Novo Testamento, ele vem para me libertar, e eu permanecendo nele, eu sou liberto, eu conheço a verdade, sou liberto, e ele é o poder de Deus, então eu tenho que me fortalecer no Evangelho, eu tenho que estar firme no Evangelho, eu tenho que perseverar no Evangelho, eu tenho que consultar, irmãos, consultar o Evangelho. Estou passando por uma dificuldade, tenho que consultar o Evangelho para quê? Para eu não me corrompermos. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós nos corrompemos nas dificuldades. É nas dificuldades, é nas ciladas. As ciladas é armada para nós nos corromper. É assim, irmãos. E aí diz aqui, versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do que, irmãos? Do Evangelho da paz. Então nós temos que cingir os lombos com a verdade, temos que calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo
o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, irmãos, evangelho da paz, verdade, escudo da fé, tem tudo a ver com a palavra, irmãos. É o Novo Testamento, porque a nossa fé está estruturada no Novo Testamento. Então Jesus veio e trouxe as boas novas, ele trouxe uma novidade ao mundo. E nós cremos. A nossa fé está estruturada em Cristo, no Novo Testamento. Eu tenho que estar revestido disso daqui para poder vencermos. Né? O escudo da fé, versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dardos inflamados em todo instante, irmãos. Em todo instante ele lança dardos inflamados. Para quê? Para nos atingir. A única forma de apagar os dardos, de combater esses dardos, é com o escudo da fé. A fé é o que nos justifica, a fé ela nos dá esse escudo para combater os dardos inflamados do maligno. Quando os dardos nos atingem, é porque a nossa fé está abalada, irmãos. Se a nossa fé não estiver abalada, os dardos inflamados do maligno não vai nos atingir. O maligno ele quer nos derrubar. O maligno quer acabar com cada um de nós. E ele vai usar de dardos inflamados. Ele vai usar de setas. E essas setas, esses dardos inflamados, irmãos, eles vêm de muitas maneiras na vida de cada um. É como ele entende que tem que ser, irmãos. É como ele entende que tem que ser. Não tem aquelas pessoas que não aguentam um desaforo? É muito fácil usar alguém para fazer um desaforo. Isso é um dardo inflamado. Como que o cristão reage diante disso? Tem pessoas que não aceitam ser contrariadas, tem pessoas que não suportam uma dor no dedo, não é, irmãos? Como que ele vai usar? Qual vai ser o dardo que ele vai lançar? Qual é a seta que ele vai lançar? Não tem aquelas pessoas que sentem uma dorzinha e já toma remédio porque não suporta a dor, né, irmãos? Não é assim? Qualquer dorzinha toma um remédio porque não suporta a dor. Então é muito fácil ele lançar uma dor ali, irmãos. Um dardo inflamado. E como que o cristão se sai disso? Não é, irmãos? Então nós temos que pensar nisso, irmãos. Aí diz aqui, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada também, irmãos, é a palavra de Deus. O capacete da salvação, irmãos, é a esperança. A esperança. Nós temos que ter esperança, irmãos, da salvação. Esperança que Jesus vai vir. A esperança é o que nos mantém atentos. A esperança é o que nos dá ânimo para seguir adiante, irmãos. Porque nós andamos por fé, nós não andamos por vista. Nós não lutamos por aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos carnais. Nós lutamos por aquilo, irmãos, que nós esperamos. Nós esperamos a vinda de Jesus. Nós esperamos entrar na cidade celestial. Nós esperamos o dia em que nós vamos deixar esse corpo e assumir um novo corpo. Um corpo que não sente dor, irmãos. Que não sente dor, que não sente frio, que não sente cansaço. Que não tem pele para enrugar, que não tem nada disso, irmãos. Não tem cabelo para cair. Não é, irmãos? Ainda bem, né, irmão Nelson? Não, mas o irmão Nelson ele fica melhor assim, irmãos. A irmã Pâmela colocou cabelo nele, não deu certo, não. Ficou feio. É melhor ele... O Nelson com cabelo é pior que o irmão Jefferson sem barba, irmãos. Mas é assim, irmãos. Nós andamos por fé. Nós andamos por entendimento, irmãos. Nós entendemos que Jesus ele vai vir. Nós entendemos que a nossa salvação está certa, irmãos. E aí nós lutamos, empregamos força cada dia. Porque se acabar a esperança, acaba tudo, irmãos. Se nós não tivermos esperança, nós vamos só enxergar as coisas dessa vida. E vamos lutar pelas coisas dessa vida. Aí quando acontecer alguma coisa, a gente vai focar no problema. Porque o problema nós estamos vendo. A solução não. A solução é por fé, irmãos. Então nós cremos que Jesus ele vai dar conta daquilo que ele prometeu. E pronto, acabou, irmãos. É certeza isso. E aí diz aqui, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica. Por quê, irmãos? Você vê que a oração, irmãos, quando se fala em orar pelos santos, tem que perseverar, irmãos. Tem que perseverar nisso. Por quê? Porque senão você desiste. Se você não perseverar, você desiste. Porque é algo que não é natural, irmãos. Não é natural. Você interceder pelos outros, você orar pelos outros, você... Não é natural. Isso aí tem que se empregar força. Então tem que vigiar nisso. Com toda perseverança. Versículo 19, E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, irmãos, o apóstolo Paulo pede aqui, para orar por ele. O apóstolo Paulo está no paraíso, irmãos. Ele não precisa mais de oração. Não orem mais pelo apóstolo Paulo. Orem por mim, tá bom, irmãos? Orem por mim, ora pelo irmão Luiz, ora pelo irmão Jefferson, pelo irmão Nelson.
Ora pelo irmão Everaldo, irmãos, que começou a louvar lá no Santa Rita hoje. Quer dizer, ele já louvou uma vez lá, né, irmãos? Mas hoje é oficial, né? Então, a partir de hoje, ele vai louvar lá toda terça-feira, irmãos. Então, orem por ele, tá bom? Orem pelo irmão Everaldo. E muitas coisas vão acontecer, irmãos. A gente tem que, né? Tem que se alegrar, irmãos, dessas coisas aí. Pelo irmão Jefferson, ora pelo irmão Jefferson. Irmãos. Irmãos, o apóstolo Paulo está no paraíso, o Barnabé está no paraíso, com certeza. Esses irmãos estão tudo lá no paraíso, esperando a vinda de Jesus. E nós, irmãos, estamos aqui. E precisamos uns dos outros, da oração uns dos outros. Aqui o apóstolo Paulo diz, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava em grande apuro. Por quê, irmãos? Porque ele preso, ele escrevia cartas, ele preso, ele pregava a palavra, e não era, irmãos, preso comendo do bom e do melhor, não era preso no conforto, não é nada disso não, irmãos. Então ele padecia, ele sofria, padecia pelo evangelho, e ele desempenhava o papel dele. E com a gente, irmãos, não vai ser diferente. Nós temos que desempenhar o nosso papel. Temos que empregar força, irmãos, a cada dia. Quando ele fala aqui, para orar por todos os santos, essa, irmãos, é a confiança que nós temos que ter. Nós temos que acreditar sempre que a igreja de Cristo, irmãos, ela nunca se acaba. A igreja de Cristo, ela permanece. Tudo pode se acabar, irmãos, tudo. Tudo na sua vida pode se acabar. A igreja de Cristo não acaba. Não acaba, ela sempre vai permanecer. Sempre vai ter irmãos ali firmes, sempre vai ter irmãos que dá prosseguimento, irmãos. Sempre vai ter isso daí. Então não tem perigo da igreja de Cristo acabar. Para a igreja de Cristo acabar, irmãos, a palavra teria que ser mentirosa. E ela não é. Então a palavra ela permanece firme, a igreja de Cristo ela permanece. Se todos nós confiarmos na igreja de Cristo, irmãos, vamos estar sempre seguros. Sempre seguros. Agora, se começarmos a pôr confiança em outras coisas, irmãos, tudo aqui vai passar. Tudo vai passar. Nós vemos aí no decorrer, só do tempo que nós estamos convertidos, só no tempo que nós fazemos parte da igreja de Cristo, irmãos, pensa quantas pessoas já passaram por aqui. Pessoas que muitas vezes valorizaram outras coisas e não valorizaram a igreja de Cristo e se perderam com tudo aquilo que eles acreditavam. Se perderam. E nós estamos aqui. Então, temos que valorizar, temos que crermos nisso daí e seguir adiante, né? Romanos capítulo 8, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Se a gente ver lá no versículo 31, vai dizer, né, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é? Vai dizer assim, quem nos separará do amor de Cristo? Aí vai dizer um monte de coisa que pode nos separar do amor de Cristo. Mas primeiro, ele diz aqui no versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o que, irmãos? O Espírito. Então isso daqui, irmãos, tem que se cumprir em nossas vidas. Eu tenho que estar em Cristo. Eu tenho que permanecer nele. Eu tenho que andar em Espírito. Eu tenho que andar, irmãos, segundo a mensagem que ele me passa. Para lá na frente, nada me separar do amor de Cristo. Porque se eu não estiver firme nisso daqui, qualquer coisa pode me separar do amor de Cristo. Versículo 2, Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o segredo é andar segundo o Espírito, irmãos. Se andar segundo a carne, sem condições. O que é andar segundo a carne? É andar segundo os desejos, andar segundo sentimentos. Os sentimentos falam mais alto, os desejos falam mais alto. O que eu tenho por certo é certo, pronto, acabou. Isso daí é andar segundo a carne, irmãos. Andar segundo o Espírito é andar em obediência ao Evangelho. É seguir aquilo que Jesus ensina. E aí nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor dos irmãos. Nada pode. É impossível. Diz aqui, versículo 6, Versículo 5, porque os que andam segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, irmãos, a nossa carne é inimiga de Deus, irmãos. A nossa carne ela é contrário àquilo que Jesus ensina. Se eu andar segundo a carne, irmãos, a nossa carne nunca vai ser sujeita. Ela nunca vai se adequar ao Evangelho. Nós temos que mortificar ela. Nós temos que matar ela. Não tem jeito. Versículo 8, porque os que são na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós.
Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. E aí, irmãos, é assim, nós estamos num corpo que é caído, um corpo que é corruptível, mas nós temos o Espírito Santo, irmãos, que ainda nesse corpo corruptível, esse corpo caído, nós conseguimos dar bom testemunho da verdade, irmãos. Nós conseguimos manifestar o amor de Cristo, conseguimos manifestar a verdade, nós conseguimos confessar Jesus. É pelo Espírito que nós habita, não é por nós. Não é pela nossa inteligência própria, não é por nada disso, irmãos. Não é pela nossa força, não é pelo nosso poder. É pelo Espírito que em nós habita. E aí diz aqui, ó, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então não tem como falar em glória, né, irmãos, sem falar em padecimento, né? Padecimento, irmãos, é natural. O cristão, ele deve padecer para ser glorificado naquele dia. Então o padecimento é algo que nós temos que nos alegrar nele, irmãos. Nós temos que nos alegrar no padecimento. Nós temos que nos alegrar nas injustiças, nas injúrias, nas perseguições. Temos que nos alegrar nessas coisas, porque elas vão acontecer. Elas devem acontecer. O vento vai soprar para todos, irmãos. A tempestade, ela está aí, não tem jeito. O interessante, o que é? É estruturar a casa na rocha, porque o vento vai vir e não vai derrubar. Se a casa estiver na areia, vai cair. E a nossa estrutura, irmãos, ela deve ser Jesus. A nossa estrutura deve ser o Novo Testamento. A nossa estrutura deve ser a Igreja de Cristo, irmãos. Não tem outra forma. Não se apeguem em nada. Não se apeguem em nada, porque tudo pode se acabar. A igreja não acaba. Isso é certeza, irmãos. Não acabou para Jesus, não acabou para os apóstolos e não vai acabar para nós. Né? Então nós temos que confiar nisso daí, nós temos que seguir adiante na caminhada. Empregando força, combatendo o bom combate, irmãos. Temos alguns irmãos aí que estão enfermos, né, irmãos? Não vieram. Vamos orar por eles. Irmão Nelson, vem cá.